Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Elas no Comando podcast. E apresentando estou eu, Regina Malta, e a Renata Baldin. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante. E hoje o tema é liderança feminina e os bastidores da cultura organizacional. A gente vai falar sobre algo que muitas vezes é invisível, mas extremamente poderoso dentro das organizações, a cultura corporativa. Porque cultura não é o que está escrito na parede, até porque papel tudo pode. É o que acontece nas reuniões, é quem pode falar, é quem é ouvido, é quem ainda precisa provar competência todos os dias para ocupar determinados espaços. Durante muito tempo, muitas mulheres aprenderam que para crescer, elas precisavam endurecer, se adaptar, se masculinizar e até esconder o que elas eram, né, propriamente dito. Mas qual que é o preço disso? Nesse episódio, a gente vai discutir os bastidores da liderança feminina, os códigos não escritos do mundo corporativo e como a cultura organizacional ela impacta a carreira, a identidade, o senso de pertencimento e os resultados dentro de uma organização. Porque liderar nunca deveria exigir que alguém deixasse de ser quem é. E para falar sobre essa temática, a gente recebe hoje Silvana Santana. Silvana, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Primeiramente, eu agradeço o convite, Regina e Renata. É um prazer revê-las nesse momento, né? Num tema tão relevante. E eu gosto muito Elas no Comando, né? Eu acho que é um tema que reforça muito o papel da mulher hoje, seja no profissional quanto no pessoal, realmente o quanto é relevante a gente falar sobre a presença feminina, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou ler o currículo da nossa entrevistada. É uma executiva com 30 anos de experiência em empresas privadas de grande porte, atuando em diversas áreas, tais como comercial, comunicação, marketing, educação corporativa, serviços ao cliente e RH no setor farmacêutico. Liderança da área de pessoas, demonstrando através de resultados grandes habilidades em lidar com o cenário de crise, sendo benchmark para o segmento durante a pandemia, com destaque na mídia. Competência e habilidade no desenvolvimento de pessoas e times de alta performance, conduzindo programas de trainee e jovens aprendiz, sendo responsável pela capacitação e desenvolvimento de times comerciais e equipes internas. Sólida experiência em gestão de marketing, coordenando equipes, bem como portfólio de produtos nas mais diversas áreas terapêuticas, amplo conhecimento em todos os processos de desenvolvimento e lançamento de produtos, bem como expertise em gestão de imagem e comunicação com a classe médica. Graduação em marketing com MBA empresarial em desenvolvimento gerencial. Sil, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. Antes da gente ouvir um pouco aqui a trajetória das nossas convidadas, a gente gosta de ouvir a tradução que cada uma delas traz para o significado de algumas palavras que a gente considera super importante aqui no nosso meio, Elas no Comando. Então, eu queria ouvir o seu significado, a sua tradução da palavra maternidade. Plenitude, porque foi a minha maior realização. Carreira, vitalidade, porque para mim sempre foi um prazer trabalhar e não como uma obrigação. E liderança? Liderança, a visão do todo. E o que é a tradução de sucesso? Sucesso, acho que é a colheita, né? A consequência de tudo que a gente faz acontece. E Sil, você lembra de alguma cultura organizacional que te marcou, seja positiva ou negativamente? E o que ela te ensinou sobre o tipo de ambiente o qual você quer estar, né? Quer trabalhar e aquele que você abomina e você não quer estar? Eu acredito que, assim, durante esses mais de 30 anos de carreira, eu acho que essa questão da equidade do gênero, na prática, realmente foi bastante desafiador. E é o interessante que, quando vocês me convidaram, eu comecei a analisar o que poderia, né? O que eu poderia trazer aqui? E quando a gente olha para trás, a gente fala assim: como que eu aguentei passar por isso, né? E como eu dei conta, né? Como eu dei conta, deu conta, exatamente. Porque eu olho e falo assim: será que se fosse hoje, com a minha maturidade, eu teria a resiliência e a sabedoria de passar por isso da maneira que eu passei? Então, é muito interessante quando a gente para pensar. Então, eu tenho dois exemplos, assim, bem interessantes para trazer para vocês, que um é em relação à barreira do viés de gênero. Uhum.
Então, assim, eu trabalhava numa cultura muito forte para resultado, né? Uma cultura, assim, resultado acima de tudo. E, de repente, eu, como diretora de marketing, recebo uma reestruturação organizacional, onde eu teria um outro diretor de marketing que seria meu chefe. Uhum. E aquilo para mim foi muito desafiador, porque eu estava entregando resultados, né? Eu tinha tinha toda a equipe de marketing na minha mão. E aí a justificativa foi: nós precisamos de um homem nessa posição, Nossa, porque com essas palavras. com essa palavra, porque a gente acredita que um homem tem maior fit com a área comercial. Nossa. E Caramba. aquilo para mim foi muito Um choque, né? muito chocante, né? Porque assim, como assim? Não, a gente precisa de um homem porque o homem é forte para lidar com a equipe comercial. E os meus resultados? Não, Uhum. você vai continuar nessa cadeira, só que agora você tem um chefe. E foi muito esquizofrênico, né? Pensando hoje, porque Aham. assim, eu era uma diretora de marketing responsável por toda a área de marketing, mas eu teria um outro diretor também na posição de diretor de marketing, mas que seria meu chefe. E seria meu chefe porque ele tem um maior trânsito com a área comercial, um maior fit com a área comercial Por por ele ser ser homem. homem. Nossa. Então esse é um exemplo, mas assim, como que você continuou? Eu continuei com muita dor no início, mas eu prezei por tudo que eu tinha construído, por todo o resultado, e eu continuei firme, entregando Uhum. resultados, superando os resultados, e aí eu tirei essa questão assim, eu preciso lidar com maturidade, ele é meu chefe, vou tirar o melhor dele, e vou Uhum. dar o meu melhor, e é melhor eu me unir a ele do que eu ficar contra ele. Sim. E deu tudo certo, né? Mas quando eu olho para trás, eu falo assim, E é engraçado quando tem esse tipo de barreira, porque assim, se falasse pra você assim, você não tem inglês, você ia correr no intercâmbio, você conseguiria preencher Exato. essa barreira. Mas quando fala é porque você não é homem, é uma barreira que a gente não consegue ultrapassar. A gente não vai virar homem, né? A gente não consegue isso. Não. Mas quando você tá tolhida do seu crescimento por uma barreira que você não consegue ultrapassar, é muito complicado. E em alguns casos as pessoas baqueiam muito, né? Elas falam, nossa, isso eu não vou conseguir fazer nunca na minha vida, então, né? E você não, você soube, pelo que você tá contando, dar a volta por cima e ter maturidade para superar essa barreira, né? E encarar essa barreira de uma outra forma, né? Com certeza. E assim, essa barreira no mercado farmacêutico é uma barreira de muitos anos atrás, né? Então, se a gente olhar no início, né, do mercado farmacêutico, por exemplo, eu iniciei como propagandista em 1993. Eu fui a 5ª mulher propagandista do Brasil. Então, assim, até 1990, mais ou menos, não podia ter mulheres fazendo promoção médica. Então, por quê? Porque os médicos não aceitavam a mulher. Por que promoção médica? Por que comercial sempre foi visto assim como um trabalho de homem e não de mulheres, né? E aí eu esbarrei nesse preconceito Uhum. de muitos anos atrás, né? Então, mas hoje temos muitas mulheres aí no mercado, muitas mulheres em posição de liderança na área comercial, temos diretoras hoje mulheres em Uhum. posição, né, na área comercial. Então evoluiu, mas existe ainda um preconceito grande. Ô Sil, e em que momento que você percebeu, como executiva corporativa, que a cultura é a ferramenta mais poderosa que tem para trazer resultados, que ela não é só um blá blá blá? No momento do Covid, como você falou, né, que eu liderei a RH durante o Covid, foi um momento que me chamou bastante atenção, porque eu estava numa posição de diretora de pessoas, numa crise, né? Que nunca ninguém tinha vivido antes. Covid, eu acho que foi uma crise que ninguém esperava e pegou todo mundo de surpresa, né? E nesse momento, a cultura forte para resultados, ela foi bastante
bastante impactada, porque uma empresa que tem uma cultura forte para resultados, mas não se preocupou em trabalhar com uma cultura de colaboração, uma cultura de resiliência, uma cultura de vamos trabalhar juntos, vamos gerar resultados, mas em time, o desafio foi muito grande para a gestão da crise Covid, porque era um momento onde precisava entregar resultado, mas o resultado de uma forma muito diferente. Todos, né, à distância, não podia estar todo mundo junto, teria que estar à distância, e naquele momento tinha uma necessidade enorme de colaboração, de resiliência, de trabalho em time, e a cultura forte para resultado, ela ficou bastante estremecida, porque uma estratégia sem execução, ela vira pura intenção. E naquele momento, todo mundo se viu agora. A gente vai precisar aprender a colaboração, mas assim... Na raça, né? A forceps, né? Porque não tinha essa cultura. Então... eu acho que isso mostra e é um exemplo de que cultura precisa ser bastante estudada, e eu acho que a empresa tem que ter uma preocupação enorme quais comportamentos e valores ela quer que permeie o time dela, num momento natural ou em momentos de crise, como foi no caso, por exemplo, do Covid, e que a cultura ela é imposta ali, né? Tem que fazer acontecer para sobreviver, né? Senão a gente não sobrevive. Então, eu acho que esse é um exemplo que foi bastante importante na minha carreira. Tá. E você falou um pouco, né, da questão de você teve uma vaga e essa vaga foi ocupada por um homem, por ele ser homem, não você. Então, acho que essa pergunta, ela vem bem a combinar com o que você já falou, né? Então, muitas culturas corporativas, muitas vezes, elas são escritas por homens, para homens, então não tem uma certa flexibilidade para todas as questões que uma mulher, ela enfrenta, né, então a mulher quando ela decide ser mãe, todo mundo sabe que, né, o filho ele vai exigir muito mais da mãe do que do pai, por mais que o pai seja um pai presente, tem muitos homens muito presentes. Sim. Mas você já se sentiu em algum momento, em alguma empresa durante esses 30 anos de trajetória, que as regras, do jeito que elas estavam impostas, escritas, não fazia sentido e não era para você? Como é que foi isso? Como é que você conseguiu administrar, e às vezes, muitas vezes, esse conflito interno com o que está ali, né, perante você e você querendo construir uma carreira e gostando do que você faz? Tá. Eu acho que o principal exemplo é o pré-requisito fortaleza para nós mulheres, né? Então, assim, eu acho que se confunde muito ser forte com o lado feminino, né? Então, assim, para ser forte tem que ser rude, bruta, tem que ser dura, tem que falar palavrão, né? Tem que ser agressiva. Então, eu acho que isso está muito na cultura invisível e não está escrito em nenhum lugar, né? Que para você ocupar determinada carreira, determinada cadeira, você precisa ser forte como um homem. Você precisa ser duro como um homem. E eu acho que isso é muito invisível nas empresas. Sim. Então, quando você vê a sua descrição de cargo, não está escrito lá que você não pode ser empática, que você não pode ser delicada para falar com as pessoas. E, de verdade, eu acho que as empresas perdem em não aproveitar essa habilidade feminina, né, de lidar com os problemas de uma forma mais delicada, de uma forma mais empática. Então, eu acho que o pré-requisito fortaleza, eu vejo como o item que nunca está escrito em lugar nenhum, mas muitas mulheres se deparam com esse problema, com essa dificuldade, com esse desafio. Mesmo eu, como diretora de pessoas, para discutir talentos no momento de plano de sucessão, né, de mapa de sucessão, isso era muito questionado, né, pelos acionistas. Não, mas você acha que uma mulher aguentaria essa cadeira? Uma mulher aguentaria lidar com uma força de vendas de 500 homens, né? Então, eu acho que esse pré-requisito fortaleza é o principal exemplo. Então, muitas vezes não está escrito, né, no descritivo de cargo, características que predominantemente são masculinas, né? Pelo contrário, tá ali, você precisa saber liderar, você precisa saber trabalhar em equipe, em alguns casos tem também, tem que ser uma pessoa que transita bem, que se comunica bem em todas as partes.
Por que você acha que tem isso carregado em muitas empresas de que essa fala, né, que você trouxe, mas será que uma mulher aguentaria essa cadeira? Será que uma mulher é forte o bastante para estar à frente liderando outros homens? Por que você acha que isso ainda existe hoje em dia? Eu acredito que isso exista porque exatamente assim, existe uma confusão, né, entre ser forte e ser empática, né? Eu posso ser empática e ser forte. Eu posso ser dura sem ser agressiva. Eu posso exigir resultados eh, sem, sem ser Agressivo, exato. agressiva, né? E eu acredito hoje que tenha muitos homens também que estão trabalhando isso. A questão de inteligência emocional, né? Essa questão de saúde e felicidade no trabalho, é um assunto que está sendo muito discutido. As Uhum. pessoas estão adoecendo muito no ambiente de trabalho. E eu acredito que os homens que também estejam preocupados em desenvolver a equipe estejam se atentando a isso e modificando um pouco o jeito de lidar. E não é só a mulher que precisa ser forte, o homem também precisa ser um pouco empático, né? Sim. Para ter a equipe. Eu acho que não tem essa coisa de homem e mulher, tem o jeito assim de colocar a pessoa no centro, né? Porque antes de ser profissional, é uma pessoa que está ali, que a gente está lidando, que vai gerar resultado para a gente, é a pessoa no centro da estratégia. Uhum. E eu acho que isso devia ser uma preocupação tanto dos homens quanto das mulheres. Mas eu acho que existe uma confusão, que toda mulher é fragilzinha, que toda mulher é delicadinha, que toda mulher chora, né? E não necessariamente. Sim. A gente consegue lidar com muitos desafios, com muitas crises, Sim, com sem certeza. chorar, né? Sem ser agressiva. Chora em casa Chora em depois. casa. Ô, senhor, ainda em linha aqui com isso que a gente está falando, algumas mulheres executivas, elas decidem masculinizar porque elas entendem que liderança está traduzida nisso, né? Você falou um pouco das forças aí, mas eu também sucedi um homem, e aí eu também me questionei, será que eu tenho que chegar falando palavrão? Que é assim que eu vou conseguir resultado? Será que eu tenho que me impor dessa forma para... Então, o que você recomendaria para que as mulheres consigam manter a sua essência da liderança com a autoridade que elas precisam, mas sem perder a feminilidade, né? Sem entrar nessa neura de... A gente viu já muitas transformações, né? Quando a pessoa é promovida, sobe uma cadeira, ela se transforma. Para que as mulheres não se transformem, para elas continuem, porque se elas foram promovidas e subiram o nível... Características interessantes encontraram nela para dar essa promoção. Então, ela não deveria perder a sua essência para continuar liderando, né? Com certeza. É um conselho que sempre que me perguntam, eu dou, assim, não perca a sua essência. E autoridade não pode ser sinônimo, assim, de rigidez, né? Uhum. E eu acho que a autoridade você constrói como? Você constrói com conhecimento profundo, técnico e do negócio. Uhum. Então, aí você consegue gerar resultados. Eu acho que você pode sim, como uma característica até da mulher, né, humanizar os processos. Então, eu posso ter processos mais humanizados, que envolva mais as pessoas, que a gente consiga lidar, né, com os resultados e com essa cobrança contínua, né, por melhoria, Uhum. mas com um jeito mais empático, com uma maneira assim de trazer as pessoas para o teu lado. E uma outra questão muito importante, eu acredito que a gente possa lidar com isso, é o estudo contínuo, né? Você sempre buscar estudos para você se compreender mais. Então, eu aconselho muito a terapia, né? Porque eu acho que lidar nesse ambiente sem conhecer, perder a sua essência, né? E eu não vou dizer para vocês que nesses 30 anos eu não tentei me masculinizar para ser forte.
diante dos olhos dos homens, né? Eu acho que todas nós, por um momento, a gente tem essa tentativa, mas aí a gente se frustra porque não dá, gente. Ou às vezes até inconsciente você começa a fazer isso, né? Exatamente. Então eu fui estudar programação neurolinguística. Cansa, né? É cansativo, porque muito. você se vê fazendo uma coisa que não é o seu natural. É um papel, um papel e que aí você fica mais exausta do que nunca e aquilo não vai pra frente. Adoece e eu acredito também, Regina, que isso acaba impactando também na tua vida pessoal, né? Da gente se ver também tentando competir ali com o nosso parceiro, né? Porque aí o masculino vai para dentro de casa também, e isso é muito prejudicial, e a gente não dá conta, é muita energia e a gente acaba adoecendo. Então, eu, por exemplo, como que eu busquei? Eu busquei estudando programação neurolinguística, eu acabei de terminar uma pós-graduação em neurociência e psicologia positiva, para realmente, assim, sabe, me aprofundar no meu autoconhecimento, entender um pouquinho o que me faz bem, o que eu quero para mim, o que eu não quero mais para mim. Mas eu tô num nível, assim, de muita maturidade, né? Então, mas para as mulheres que estão iniciando, eu aconselho, assim, a não deixar de buscar esse estudo, sabe? Esse estudo interno mesmo, seja através de alguma especialização, ou seja através de mentoria, seja através de terapia, e não é vergonha. Não é vergonha buscar, porque a gente precisa de ajuda. Sim, não, e o autoconhecimento nunca é demais, né? A gente vê cada vez mais as pessoas adoecendo, né? Pessoas adoecendo. Esses dias eu li uma reportagem da diferença do adoecimento entre mulheres e homens. As mulheres, muitas vezes, elas entendem, elas vão procurar ajuda, então você tem uma incidência maior, às vezes, de depressão, ansiedade, e o homem também tem, mas aí ele, com medo, né, de se sentir frágil, de se passar frágil para quem tá ao redor, ele não busca, e aí muitas vezes o que acontece, ele infarta. Então era um estudo que era uma reportagem, ele estava comparando, né, os principais casos de executivos, a quantidade de executivos, homens e mulheres que infartam, e daqueles que assumem que teve alguma questão, né, psicológica, emocional, e o que fez depois, né, de realmente buscar o autoconhecimento, desenvolver cada vez mais os soft skills, o quanto isso é importante na construção de uma carreira, né? E o próprio burnout, né? Exato. O próprio burnout, que é um grito, né, de socorro. Exato. Né? E eu acredito também que nós, mulheres, a energia gasta para a gente ter espaço, né, na fala, é muito maior do que a energia que um homem tem. Né? Sim, com certeza. Porque a gente tem que se desdobrar para impor a nossa fala para não parecer emocional. Sim. Né? E como manter o técnico? Então, assim, eu quero dar minha opinião, mas eu tenho que dar minha opinião de uma forma que ele não perceba que seja emocional. Então, assim, a mulher, ela tem um esforço que só quem está ali entende, porque é um esforço dobrado quando comparado com o homem, porque o homem é muito mais natural, né? Ele dá a opinião dele, ninguém vai pensar, isso foi emocional ou foi técnico, né? A mulher não, a mulher, as pessoas sempre tendem a pensar que aquela posição ou aquele desacordo de uma opinião pode ter um tom emocional, né? Até quando levanta a voz. Se o homem levanta a voz, todo mundo vê que é normal. Agora, se a gente levanta a voz, tá tendo chilique. Exatamente. Tá tendo chiliquinho aí. Exatamente. É complicado. Então, o desafio é constante. É constante. Silvana, agora vamos falar um pouco da maternidade, né? Você mesma descreveu que é a sua maior realização. E como que isso transformou, né? O fato de você ser mãe, a sua visão de liderança, a sua capacidade de gerir pessoas e de gerir prioridades para sua vida? Eu acredito que a maternidade, como foi algo muito desejado na minha vida, né? E eu acreditava muito que isso poderia transformar, eu acho que a gente aprende após a maternidade, a separar o que é urgente do que é importante, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente se perde. E eu acho que isso, traduzindo para o ambiente profissional, isso é super importante, né? No dia a dia do profissional.
né, separar o que é urgente do que é importante. Eu acho que essa questão do equilíbrio também, né, é algo super relevante que a gente traz da maternidade. Então, num momento de crise, o equilíbrio, a calma para resolver problemas complexos, eu acho que isso a gente aprende muito com a maternidade, porque, né, o filho está doente, você tem que manter a calma, você tem que ter equilíbrio, e num momento de crise no trabalho, você tem que manter a calma e equilíbrio. Então, eu acho que são aprendizados com a maternidade que ajudam bastante. E quando a gente fala da liderança humanizada, a questão de você ter a habilidade da escuta ativa, de você olhar mais no olho das pessoas, eu acho que isso também a maternidade ensina muito para nós. E como você tem um filho só, você não sabe que também outra coisa que a gente aprende é a comunicação. Cada filho você tem que se comunicar de um jeito diferente. E isso você leva para o mundo corporativo também. Com certeza. Cada funcionário você se comunica. Tem um que você vai poder soltar mais a mão, vai fazer as coisas sozinho, e tem outro que você vai ter que ficar mais em cima. Exato. Então, você também tem isso na sua casa. A maternidade também leva a gente a isso, porque você vê que cada filho é de um jeito. Ontem foi Dia das Mães, né? Sim. E eu fiz um post no LinkedIn falando exatamente que o que a maternidade ela trouxe, né? Agregou ao meu profissional, ao meu lado profissional, à minha carreira. Acho que toda mãe ela é um pouco CEO, um pouco gestora de projeto, um pouco gerente de RH. Gestão de crise. Exatamente. Gourmet, chefe gourmet. Porque é tanta coisa que a gente tem que lidar ali no dia a dia com o ser humano que você está desenvolvendo, que se espelha em você, que é uma responsabilidade tão grande. Eu mesma, e a Renata é prova disso, eu era uma pessoa antes de me tornar mãe da minha primeira filha, e eu outra pessoa antes também. completamente diferente. Eu não olhava, eu passava por cima de todo mundo, e isso não é legal. E depois que eu tive aquele bebezinho, eu olhei e falei, gente, são pessoas, né? A gente precisa entender. Às vezes ele tá num dia ruim também. Vamos entender o que tá acontecendo. A gente tem um objetivo que precisa ser alcançado, mas não é a qualquer custo, né? A gente precisa desenvolver, a gente precisa reter, a gente precisa ser exemplo. E isso mudou completamente. Depois, quando eu tive a segunda, aí mudou mais ainda, assim. Não que a Regina, que era muito forte, digamos assim, ficou muito soft. Não, eu acho que eu aprendi muito, né? Essa questão de resiliência, de paciência. De como, né, lidar com um, lidar com outro. A minha filha mais velha é meu maior desafio, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de cumprir horário, que eu, sabe assim? E ela... Não, mamãe, relaxa. Daqui a pouco eu vou. Você fala, Beatriz, por favor, a gente vai sair, troca de roupa. Aí ela tá lá brincando. Beatriz, a gente tá atrasado. E você quer dar regra? E aí você querendo, ela, tipo, vai no ritmo dela. Então, assim, realmente, pra mim, e todas as mulheres com quem eu converso e que vêm aqui, né, Rê, falam que a maternidade, de alguma maneira, ensinou coisas que às vezes você tava agindo de uma maneira... No piloto automático, que não era a mais saudável, e a maternidade faz você virar essa chave, né? E vocês concordam que é um outro mito, né? Que, assim, que as empresas acham que a maternidade prejudica, né? Não. A carreira. Para mim, a maternidade só ajudou, só agregou e só me fez evoluir como líder. A gente só melhora. Eu acho que a gente olha muito mais para as pessoas, a gente cuida muito mais. Né? A Rê falou de programa de trainee, de jovem aprendiz. Eu amo até hoje os jovens, porque eu olho para os jovens hoje de um jeito totalmente diferente. Né? Que antes da maternidade eu não tinha a habilidade que eu tenho hoje com os jovens, né? E eu acho que é muito em função do treino da maternidade. De conversar, de tentar entender, né? Essa geração, ela tá muito assim, né? Há umas 3 semanas atrás, um rapaz de 20 e poucos anos falou, nossa, eu tô exausto, eu tô cansado. Vamos conversar. O que você fez pra você estar cansada? Ele contou, eu falei, deixa eu te contar um pouco da minha rotina. Tal. Ele ficou a boca abrindo. Eu acho que eu tô reclamando à toa, né? Falei, não é que você tá reclamando à toa, é o seu sentimento, mas assim, tenta, né, levar para outro lado, aqui você pode fazer diferente, não precisa se cobrar tanto. E falta, acho que um pouco disso hoje em dia, né, pros jovens. O jovem, eu acho que com o excesso de informação, o jovem, ele tá se sentindo muito cobrado. É muita informação. Eu convivo com meu filho, tá na faculdade, mas eu tô tão cansado, ele só estuda. Eu falei assim, mas eu estudava, eu trabalhava, né? Pegava ônibus. Daí ele falou assim, mãe, mas eu tô
tão cansado e é uma exaustão, mas é uma exaustão, eu acredito que pelo excesso de informações e com tanta informação, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Dá uma desbaratinada, né? E eu acho que, assim, é preocupante a saúde mental dos jovens, porque realmente... Com certeza. Né? Bom, voltando para o nosso tema de cultura aqui, Sil, o que você acha que seriam os maiores erros que as empresas cometem ao tentar implementar uma cultura mais inclusiva, especialmente para as mulheres? Eu acredito que, assim, nós conversamos isso há um tempo atrás, eu acho que o principal erro das empresas é a inclusão de fachada, né? Então, assim, para eu ficar bem, né, diante os investidores ou diante de um relatório, né, de sustentabilidade, eu preciso ter X% de mulheres, né, no meu quadro de funcionários. Então, eu acho que o principal falha é a inclusão de fachada, que para mim isso é uma inclusão de fachada. Porque, assim, o que seria inclusão verdadeira? Inclusão verdadeira seria, assim, um plano de sucessão sólido, estruturado, né? Então, eu mapeio todos os meus talentos, seja homem ou mulheres. Então essa posição eu vejo mais para homem, mas qual mulher poderia ocupar essa posição e o que eu, como empresa, teria que fazer para ajudar na jornada dessas mulheres, né? Do percentual de mulheres que eu tenho no meu quadro de funcionários, qual percentual que foi de aproveitamento interno? Quais posições estratégicas de relevância eu tenho mulheres? Como eu trato essas mulheres, né? Eu dou voz, porque às vezes também, eu tenho 50% de mulheres na diretoria, mas essas mulheres têm o mesmo poder de voz que os homens? Essas mulheres participam de decisões estratégicas? Elas são consideradas no momento de decisões estratégicas? Então, eu acredito muito que essa seja a principal falha. Pela tua experiência. Pela minha experiência, eu acredito ainda que a inclusão, ela está muito na fachada. Sim. Para agradar investidor. Eu fiz um trabalho de pós-graduação que a gente estava analisando os relatórios de sustentabilidade das empresas. Aí, uma empresa famosa na área de cosméticos tem lá aquele programa, né? Somos inclusivos, tal, diversidade e tal. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada no conselho de administração e na diretoria dessa empresa. 100% homens. Então, você pensa, é uma indústria que é voltada para o cosmético. Quem usa cosmético? As mulheres. No seu corpo diretivo, tanto no conselho de administração quanto nas cadeiras executivas, só tinham homens. Então, o que você espera? É uma cultura inclusiva de fachada. Né? O último dado de 2 anos atrás, apenas 7% das empresas tinham mulher como presidente de conselho. Né? Então, assim, 7% é muito baixo. É muito baixo. É muito baixo. Isso mostra que, assim, 93% dos conselhos de administração ainda são comandados por homens. E então vai muito ao encontro do que você acabou de comentar. E Silvana, fala pra gente, se já teve algum momento em que os valores da empresa onde você estava atuando, eles eram contraditórios, conflitantes com os seus próprios valores. E o que você fez para conseguir administrar isso e navegar nessa contradição? Eu tive um momento que eu adoeci invisivelmente, né? Sabe quando você está adoecendo e você não percebe que você está adoecendo? Que foi exatamente quando os valores não batiam mais com os meus. Então, nos últimos anos, eu tinha um olhar muito forte para pessoas, porque eu acredito que as empresas são feitas de pessoas, né? E isso para mim, assim, é um propósito, sabe, de vida. Eu preciso ajudar as pessoas, né? Seja de um jeito ou do outro, eu quero muito ajudar as pessoas. E eu tinha isso como um dilema muito forte. E logo pós-pandemia, eu me vi, assim, tendo que ser uma pessoa que eu não queria ser, sabe, dura, agressiva,
demitir todo mundo, independente de resultado. E aquilo para mim foi muito, muito dolorido, muito difícil. Tanto que pouco tempo depois eu acabei encerrando o ciclo, né, com essa empresa. A decisão não foi minha, a decisão foi da empresa, mas para mim foi muito claro no momento da minha saída que foi um choque de cultura mesmo e de valores aí, meus valores com relação aos valores da empresa, e que a empresa não queria mais uma executiva tão voltada a pessoas, queria muito mais uma executiva voltada à gestão de resultados. E eu acho que não existe resultado sem as pessoas, e aquilo me agrediu muito. E, consequentemente, eu deixei a empresa. Sim, e muito interessante que isso é uma prática comum, né, de várias empresas. E muitas vezes você tem lá os valores das empresas estampados nas paredes, nos corredores, né, no manual de conduta, enfim, que traz muitas vezes questões de valorizamos as pessoas e, na prática, aquilo não acontece, né? Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. E também é muito comum, às vezes, você... vai passando pano, né? Você fecha o olho, não, foi só, né, um deslize, aí você fecha o olho de novo, aí você vai adoecendo, invisivelmente, até que chega uma hora que acontece algo, que você fala, não, peraí, não caibo mais aqui dentro. E aí tomar essa decisão, né, de sair ou de entender que realmente aquilo não faz mais parte, para mim é de uma extrema coragem da pessoa que consegue ali se posicionar, entender, ver e fazer uma virada de página, né? E aceitar que, assim, os ciclos se encerram também, né? E às vezes você não cabe mais naquela cultura e tá tudo bem, né? Não tem problema. A semana passada, uma amiga minha que é de RH, ela comentou que foi entrevistar um CFO de uma grande empresa e ela falou que ele falou assim, nós somos muito humanizados. Eu não deixei de comentar isso no LinkedIn porque eu achei muito incrível, assim. Aí ela falou assim, é mesmo? Como assim? Que a gente deu presente no Dia das Mães, que a gente deu chocolate na Páscoa. Gente, né? Onde nós estamos? Como assim ser humanizado está sendo confundido com datas comemorativas. Brindes em datas comemorativas, né? Um alto executivo com esse olhar. Então, assim, essa empresa deve estar muito longe de ser humanizada, concordam? Então, é uma prática, né? Eu lembro quando eu voltei da minha primeira licença maternidade, que estava sabe os meses que se faz algum tipo de campanha? Era o mês do aleitamento materno. E eu amamentei, eu tive muito leite. E quando eu voltei, eu ainda tinha muito leite. Eu já estava fazendo desmame porque já tinha se passado 6 meses e eu também já queria fazer mesmo, que eu acho que é uma escolha mais da mulher ali, de se ela tá bem ou não com aquilo, né? E não cabe julgamentos em relação a isso. E aí eu lembro que eu cheguei e tava aquela campanha, aquele monte de publicação, Instagram e panfletinho e não sei o que e tal. E aí eu cheguei no ambulatório, eu queria tirar meu leite para guardar, para armazenar. Não, mas não tem lugar para você fazer isso aqui. Eu falei, mas não é a campanha, né? Vocês não estão fazendo a campanha? A gente tá fazendo a campanha, mas não tem lugar para você tirar o seu leite nem armazenar. Se você quiser tirar, você pode tirar, mas você tem que jogar na pia. Aquilo pra mim foi um choque, que eu falei, gente, aí a ficha começa, né, a cair. Pô, você fala uma coisa, você escreve uma coisa, mas você pratica outra. É aqui que eu quero ficar. Faz sentido isso pra mim? Então, incoerência, incoerência entre discurso e prática. Exatamente. Que eu acho que é o grande problema hoje das empresas para engajamento. Você só engaja se você for coerente. Exato. Né? A pessoa, né? Qualquer pessoa. Até com os nossos filhos. Você não quer que o seu filho fique na tela, mas você fica 100% do tempo na tela, como que você vai exigir que seu filho não fique na tela? Então é coerência entre discurso e prática, Perfeito. Né? Bom, aqui acho que essa próxima pergunta você meio que já respondeu, que é se você já saiu de alguma empresa por conta da cultura e o que foi o estopim para que você tomasse essa decisão de saída e o que você aprendeu sobre você em relação a esse processo? Eu acho que assim, sair de uma posição de alta liderança não é uma coisa simples. Eu acho que vocês duas, né, do mundo corporativo, não é uma coisa simples. Então, eu deixei, né,
Larguei tudo, não é tão simples, porque realmente são muitas coisas envolvidas, e ainda mais quando você está numa trajetória sólida de carreira. Então, é algo muito complexo. As 2 vezes, né, que eu deixei a cadeira, não foi por uma decisão minha, diretamente, não tenho vergonha nenhuma em dizer, foi por uma decisão da empresa, mas as 2 vezes foi por choque de cultura, né, as 2 vezes. Então, uma, foi essa questão de você é muito gente, e o que nós precisamos nesse momento é de gestão, então você não serve para essa posição, e logo em seguida entrou um homem, mas que saiu também porque não aguentou, né, entraram 2 anos, desculpa, vou voltar, tá? Tá bom. Então, assim, você é muito gente e o que nós precisamos nesse momento é de gestão. E nós estamos trazendo um homem para essa posição. Só que, por incrível que pareça, esse homem aguentou só 6 meses, né? Saiu beirando um burnout. Logo em seguida entra um outro homem e fica menos de 1 ano também beirando um burnout. Então, nem homem aguentou. Você queria gestão, né? Você queria um general. Nem os homens aguentaram. E em um outro momento também, que foi a minha última posição, também foi um choque de cultura, porque também pelo meu jeito de olhar pelas pessoas. E assim, eu me vi tendo que entrar num jogo de agradar o dono e deixar minha essência de lado. E aí eu digo assim, não dá. Não dá para me agredir tanto, porque assim, eu não vou tratar as pessoas mal, porque o dono acha bacana líderes que tratam as pessoas com falta de educação, que sejam desumanas. E o dono, na hora, ele até foi super gentil comigo, ele disse, você é incrível em entregas, nunca tive uma diretora com uma entrega tão boa como a sua, mas eu queria que você ficasse do meu lado. Nos números, apenas. Que você ficasse do meu lado e defendesse o meu jeito de ser, as minhas decisões. E aquilo para mim foi muito gritante. E nessa empresa era incrível, porque eu acho que o pior do que conviver com esse preconceito, né, é quando você às vezes tem uma mulher em alta liderança, acima de você, que é machista. Nossa. Porque tem muitas. Tem. Porque essa coisa assim de que eu tenho que ser masculino para o dono me enxergar, eu tenho que ser igual ao dono para ele me enxergar, lidar com o dono que é homem e que te pede isso, ok, mas quando você incorpora, né, uma alta executiva, mulher, que é masculina e machista, aí dói mais ainda. Nossa, e eu nessa última posição eu sofri muito, muito com isso, porque era assustador, né, ver que mulheres acima de mim eram machistas. E a gente fala tanto do quão difícil né? Você tá dentro do mundo corporativo, você empreender, e o quão importante seria se as mulheres enxergassem, entendessem que uma puxa a outra, uma indica a outra, uma leva a outra. A sororidade que não existe, né? E isso, quando a gente vai falar lá do futuro, se não existir esse olhar das mulheres para, né, as mulheres, esse cuidado, essa empatia, a gente não está ali competindo, né? Não, então assim, eu não vou ajudar a Regina porque ela pode sobressair mais que eu. Eu já estou aqui nessa minha luta. Não, se eu ajudar a Regina a se sobressair, é mais uma mulher se sobressaindo, né? Então... Mas poucas ainda enxergam isso. Tem aumentado bastante, mas ainda tem umas que
é muito visível, né? O Tem. traço, as características, o querer, às vezes, até propositadamente expor uma outra mulher, né? É uma coisa assim tão egoísta, tão ridícula. Uhum. Eu vejo como um erro você, que é se masculinizar, É. né? Então eu tenho que me masculinizar para eu ser igual aos homens. Eu não preciso me masculinizar, né? Uhum. E aí, quanto mais mal eu tratar as mulheres, É. mais masculina eu serei, Isso. né? Mais valorizada. Eu acho um erro. Imagina o conflito também dessa pessoa. Você Como que fica, ela, né? Imagina essa pessoa com a família, É. com os filhos, com o marido. Também é masculino, né? Né? Não deve ser feliz. Não. Não, é difícil, né? É. É. Ô, Sil, mas você tem essa maturidade, você chegou no topo, você tem essa maturidade para, inclusive, escolher o que você quer, o que pode, o que não pode. Uhum. Mas só que tem muitas mulheres no começo de carreira, 20 anos, que elas não têm também estabilidade financeira ainda para poder fazer esse tipo de escolha. Então, às vezes, elas acabam entrando na regra do jogo. E o que você recomendaria para essas mulheres que estão começando agora jogar o jogo sem perder a integridade, né? Sem comprometer e sem ter esse conflito com os seus valores pessoais. Assim, o mundo corporativo, ele tem regras próprias, né? E você tem que aprender a jogar o jogo, né? E eu acho que o principal conselho em você jogar o jogo é você cuidar para você não ser uma peça descartável, né, nesse tabuleiro. E como que você faz, né, para não ser essa peça descartável? Primeiro, que foi o que eu fiz nos meus mais de 30 anos de carreira, eu sempre me sustentei no conhecimento técnico e no profundo entendimento do negócio. Então, assim, se garanta entregando. Uhum. Se garanta entregando. Esse é o principal conselho, né? Eu acho que, assim, é importante mais para as mulheres, mas eu acredito que também seja um conselho importante para os próprios homens, mapeie as regras não escritas. Uhum. Mapeie a cultura invisível, porque nós temos em todas as empresas essas regras, né, Uhum. não escritas. Não escritas. E saiba lidar com essas regras não escritas. Não entre em embates, gente, eu falo isso hoje, tá? Mas lá, se voltar no filme 20 anos atrás... Eu entrei em muitos embates que hoje eu não entraria de jeito Uhum. nenhum. Só entre em embates que realmente sejam válidos e que vá fazer diferença na tua carreira. Mas evite embates. E a outra coisa super importante, eu acredito que seja, olhe para você além daquele núcleo corporativo. Então, vai estudar, Uhum. não deixe de estudar, não deixe de fazer conexões fora ali da tua bolha. Networking, eu também falo, mas não fez tanto. Hoje, eu tenho um networking que eu considero muito bom, mas hoje o meu networking é basicamente assim, a Silvana sempre se propõe a entregar muito. A Silvana sempre conheceu muito, mas eu não tinha rotina de networking. Hoje eu aconselho que as pessoas tenham uma rotina de networking. Eu acho que é importante até para você agregar novos conhecimentos. Sim, com certeza. Saber o que as empresas estão fazendo, o que os executivos estão fazendo, marcar uma vez por mês um café com algum executivo que você admire, que você se inspire bastante, seguir empresas, né, que você admira. Eu acho que esse é o principal. Legal. Muitas vezes a gente negligencia essa parte, né? Você tá ali no dia a dia, você tem que entregar, você tem que fazer, você é referência, e você esquece de você. Você esquece de alimentar seu LinkedIn, você esquece de alimentar essa rede de networking, de participar de grupos, né? E de estar indo em eventos e tudo mais. Eu lembro quando eu saí do CLT, eu fui em tanto evento, eu conheci tanta gente, eu
entrei em lugares onde eu nem imaginava que eu poderia entrar, que, né, isso é uma das outras coisas que acontece muito com as mulheres, né, a gente se subjuga, a gente se sabota, autossabota, e está sempre assim, não, mas eu ainda não cheguei lá, ou eu ainda não tenho essa competência, muitas vezes você tem. Né, e às vezes falta você sentar numa mesa, conversar com alguém, e você sentar e fazer uma reflexão da sua carreira, como que ela foi construída, e como isso muda tudo, né? Como a gente consegue fazer mais por nós e pelos outros também, né? E assim, e a mulher, ela tem uma característica da lealdade, né? Não sei se vocês concordam com isso. A lealdade à empresa, a lealdade ao chefe, né? E assim, participar de eventos ou interagir com executivos de outras empresas, até mesmo concorrentes, isso não te deixa, né, menos leal. Sim, mas tem empresa que não enxerga isso. Eu já fui tolhida por participar de eventos. Eu tô falando isso por experiência própria. Eu achava que eu não podia. Então eu não participava, eu era convidada para falar em determinado evento e eu achava que tinha conflito de interesse, que eu podia expor algo que eu não deveria. E é um erro, eu acho que a gente precisa sim estar antenado, eu acho que a gente precisa falar com outras pessoas. Circular, né? Até para trazer novas ideias para a empresa. Com certeza. Né? E Silvana, a gente está partindo aqui para a nossa parte final. Como é que você imagina a cultura corporativa do futuro e qual que é o papel das mulheres nesse processo de construção? A cultura organizacional do futuro, ela vai precisar olhar para bem-estar e felicidade no trabalho. Eu acredito que muitos acionistas, quando ouvem isso, falam, né? Que absurdo, o nosso foco, a gente existe para dar resultado, porque é resultado que paga o salário, né? Mas eu acredito que as empresas vão precisar. Eu não sei, eu li um dado recente agora de uma preocupação muito grande de RH com os jovens talentos. Não sei se vocês sabem, mas os jovens, eles estão, em média, ficando 9 meses no trabalho. Né? Nossa. 9 meses. Por quê? Porque eles estão buscando por felicidade e bem-estar. Então, o jovem e as gerações futuras, elas vão prezar muito por prazer dentro do trabalho, por propósito, por felicidade no trabalho. Então, eu acredito que as empresas vão precisar olhar para isso, para bem-estar e felicidade no trabalho. Porque senão ela não vai ter mão de obra, né? A gente, na nossa geração, ainda a gente precisava de dinheiro, a gente estava, né, em busca de outras coisas. Eles não tô feliz aqui, vou para outro lugar, tô saindo. Eles não têm medo de abrir mão, né, de trocar o certo pelo duvidoso, eles vão embora mesmo. Não tem medo. E eu acredito que na nossa geração, a nossa geração tinha aquela questão assim de... eu preciso ter um apartamento, um carro para ser feliz. A geração de hoje, eles não precisam de um carro nem de um apartamento para serem felizes, né? Então, é uma preocupação que eu acho que as empresas precisam ter. Eu acredito muito também, um outro ponto relevante, que as empresas serão grandes centros educacionais, né? A questão da educação corporativa, porque hoje as faculdades, elas estão cada vez mais distantes da realidade, da prática, né, corporativa. Muito na teoria, né? Muito na teoria, e eu acredito muito que as empresas vão precisar se preparar para desenvolver jovens e criar grandes centros aí de educação contínua. Eu acredito. E aí você me perguntou a mulher, né, nesse movimento. Eu acredito que a mulher... ela tem um papel muito importante para a cultura, né, organizacional futura, porque a mulher tem esse olhar, né, para a pessoa como o centro da estratégia. A mulher tem essa empatia, essa questão da escutativa, de entender esse jovem, né? Então, se as empresas também usarem esse dom da mulher, né, e dar mais poder para essa voz feminina na construção dessa cultura futura, eu acredito que vai ser de muito valor para as empresas. Se você pudesse voltar no tempo, alguma coisa você faria diferente? Tem algo que você se arrepende? Ai, que pergunta difícil essa, hein?
Você sabe que eu tenho orgulho de tudo que eu fiz e como eu fiz. Às vezes eu olho para o meu filho, eu falo, eu poderia ter dado um pouco mais de atenção, mas deu tão certo. Ele é um menino que me dá tanto orgulho, que me traz tanta felicidade, sabe? Tava caminhando e trilhando um caminho, e esses dias ele indignado que os colegas dele queriam que a reunião terminasse logo, que ele se sentiu num ambiente assim de trabalho, de serviço público. E ele falava assim, e eu lembro você que você chegava 10, 11 horas da noite da reunião de conselho, e é assim que tem que ser. Então, eu acho que eu não mudaria nada. Eu acho que eu não mudaria nada, e eu acho que eu consegui equilibrar, sabe, meu papel como esposa, como mãe, como profissional. De vez em quando me dá um pouquinho de remorso, eu podia ter me dedicado um pouquinho mais, né, à minha família, mas eu acho que o quanto eu me dediquei foi suficiente pelo resultado que eu vejo hoje com meu filho. Aí essa culpa todas as mulheres tem, todas. Eu acho que boa dica que você deu. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu acho que eu teria tido menos culpa. Porque a culpa, ela me perseguiu, sabia? Eu acho que foi boa dica essa. Eu acho que eu teria tido menos culpa. E qual que é o seu propósito hoje? O que te faz acordar de manhã e seguir em frente? O meu propósito hoje é poder ajudar mais mulheres aí a sofrerem menos, né? A chegarem no topo, mas sem sofrer tanto. E poder agregar para essas mulheres. Então, eu estou muito focada em mentoria, principalmente de imagem corporativa. Então, assim, como que essas mulheres podem ter uma imagem forte, sem ser tão agressivas, né? E aí eu estou estudando muito sobre o tema e quero ajudar mulheres. Legal. Sil, para finalizar, como um dos maiores propósitos do nosso programa é levar uma mensagem inspiradora para outras mulheres, de encorajamento e tal, e a partir da sua trajetória, a gente trazer essa mensagem para elas. Mas eu gostaria de saber qual que é a mensagem que você quer deixar para essas mulheres que estão nos assistindo. Nunca percam a sua essência. Sempre priorizem a sua essência. Vá sem medo, mas priorizem a sua essência. Legal. Obrigada, viu, Sil, mais uma vez por estar aqui com a gente. E parabéns pelo Elas no Comando. Eu acredito que tenha muitos temas relevantes aí que vocês ainda possam trazer. Muito obrigada. A gente que agradece a sua participação, o seu tempo aqui com a gente. É isso aí, se você gostou, já curte, compartilha. A gente vai deixar na descrição do vídeo as redes sociais da Silvana, se você quiser contatá-la, fique à vontade. É isso aí, até o próximo episódio. Até o próximo.